Uma boa noite. Boa noite. A paz do Senhor seja com todos vocês. Eu cheguei aqui e eu fiquei um pouco assustado porque todo mundo me conhece. Principalmente, né? E fiquei impressionado também que eu tenho muitos amigos que estão aqui que são meus amigos do Face. É ou não é? Tá lá todo dia lá, Cleide Bueno me curtindo, né? Eu ouço, eu vejo. Que ótimo. Quero agradecer ao pastor José pelo convite, dizer da minha alegria pela tua pessoa, que Deus continue te abençoando e o quanto admiro o Senhor pela fidelidade que tu tens com a Escritura. Então, Deus te abençoe. E muito bom também ver a igreja aqui crescendo, né, gente? Eu acho que vocês não notam tanto, porque vocês estão aqui, né? Mas a gente que vem de vez em quando aqui vê Deus abençoando e prosperando. Eu não tinha visto essas cadeiras ainda. A última vez que eu vim não tinha cadeira. Não tinha cadeira. Tinha cadeira, né? Mas não faz tanto tempo que eu vim aqui. Não, já tinha cadeira. Mas não era essa cadeira chique que tá aí, né? Muito bom. Que ótimo. Glória a Deus. Bom rever os amigos, as amigas. E é muito bom estar aqui esta noite. Bem, nós vamos ouvir a palavra de Deus hoje. E o tema de hoje, eu falei com o pastor José e perguntei sobre o que seria o tema. E ele falou que o tema é trabalhai enquanto é tempo. Vamos dizer isso todos juntos? Trabalhai enquanto é tempo. Muito bom. Então abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus 10. Amém? Amém. Primeiro livro do Novo Testamento. Quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus? Eu quero dar aqui a todos vocês um feliz aniversário. Faz quantos anos a igreja está fazendo hoje? 24 anos, olha só, hein? Tá vendo? Quase a idade do pastor José. Glória a Deus. Então vamos nos colocar em pé e vamos orar a Deus para que Deus esteja falando conosco. Já que a gente veio aqui, além de para comemorar os 24 anos da Igreja Batista da Graça, viemos aqui também para estudar a palavra, calmamente. Ninguém está com pressa aí, né? Bem tranquilos, vamos ouvir a palavra, prestar atenção e Deus vai nos abençoar. Amém. Fecha teus olhos, vamos orar e falar com Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui nesta noite. Te agradecer, Deus, pela oportunidade que tu estás aqui dando a mim de poder ministrar a palavra aqui com esse povo maravilhoso, que é o povo que o Senhor ama, que o Senhor já tem um plano maravilhoso na vida de cada um. Te agradeço pela vida do pastor José, que tu continue abençoando a fé desse homem, Deus, que tem te servido, sido fiel, a sua família toda também, abençoe eles. Abençoe essa igreja que é composta de pessoas tão alegres, tão simpáticas, que o Senhor esteja trazendo mais pessoas aqui para se somar. E eu te louvo muito por essa igreja. E como já foi dito, é visível aqui a presença do Senhor aqui nessa igreja e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode sentar. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel, eu sou pastor da Igreja Batista em Gravataí, cidade das Bromélias, e faz 4 anos, vai fazer agora ano que vem que eu sou pastor lá. Mas aqui é uma igreja que eu tenho como minha irmã e amiga. Eu sei que eu posso contar com vocês. E vocês sabem que podem contar comigo, né? Com certeza. Amém. Irmãos, então nós vamos falar sobre esse tema. Trabalhai enquanto é tempo. Uma pergunta eu faço inicialmente, que é a seguinte. Tem uma palavra, foi falada até várias vezes essa palavra aqui hoje, nessa noite. É a palavra ministério. Ministério. De um tempo para cá,
essa palavra foi muito falada na igreja, né? Alguns anos atrás, por exemplo, quando você tinha um grupo musical, você chamava de grupo musical ou de banda, né? Mas depois eu não sei o que houve, que todo mundo virou ministério. Talvez porque o termo cause mais seriedade, eu não sei. Mas ministério, e eu queria perguntar para você o seguinte: você sabe o que significa a palavra ou o termo, a expressão ministério? Você sabe o que é ministério? Que é uma palavra muito usada, né, gente? É uma palavra muito falada, mas o que é ministério, né? Bom, na Bíblia, ministério é a mesma palavra do que servir. Servir. Então o que é ministério? É servir. Já sabemos uma coisinha já. Ministério é servir. Às vezes nós ouvimos: vamos receber esta noite o ministro. E sobe aquele homem engravatado assim, que nem eu, assim, bem bonito, né? Aquela coisa. Aí você diz: nossa, que benção esse ministro, né? Mas ministro, na verdade, significa o servo. Então, o que eu estou fazendo aqui esta noite? Estou servindo vocês. Então, se fôssemos tratar aqui, na verdade, entre aspas, vocês seriam mais importantes. Então, servir é servir. Quando nós perguntamos o que é ministério, a maioria dos cristãos não sabem explicar o que é ministério. Talvez a maioria de vocês não soubessem me falar que ministrar é servir até eu ter explicado. Isso é um perigo, porque significa que a boa parte da igreja ela está dentro de um ministério e ela nem sabe o que é um ministério. Então nós temos já aí um problema, porque nós temos pessoas que estão dentro de algo que elas não sabem o que é, e outras pessoas não querem entrar para o ministério porque nem sabem o que é ministério. Então, ministério, quando a gente não sabe o que é, nós começamos a observar algumas coisas na igreja. Por exemplo, eu observo que algumas pessoas, elas têm desinteresse em entrar em ministério. Então, por exemplo, às vezes o pastor convida: irmão, você gostaria de trabalhar em algum ministério na igreja? E a pessoa diz: não. Vocês notam isso? Que existem pessoas que elas não querem entrar em nenhum ministério na igreja. Elas não querem. Talvez porque não sabem que ministério é servir. Nós observamos que outras pessoas, elas têm descompromisso com o ministério. Elas estão no ministério, mas elas chegam atrasadas. Elas não cumprem as suas escalas, elas acham que são melhores que os demais, e isso nós temos um problema aí, que é o descompromisso com o ministério, a falta de capricho. Tem gente que é caprichoso dentro da sua casa, é caprichosa com as suas coisinhas, com as suas roupas, é caprichoso no seu trabalho. Mas quando o assunto é igreja, vai assim mesmo. É para Deus. Deus vê o coração. Uma vez me disseram que você, quando você fosse cantar, que você podia cantar de qualquer jeito, porque no céu tinha uma peneira. Olha que benção, né? Então, esse tipo de conceito vai acontecendo dentro da igreja, porque não se tem a ideia do que é um ministério de servir a Deus. Outra coisa, eu vejo muita gente abandonando o ministério. Chegando para o pastor, dizendo: pastor, não quero mais esse ministério, eu vou dar um tempo, tá? Não é nada com ninguém aqui na igreja, tá? Eu só vou sair porque eu tenho que resolver uns problemas. Então, assim, as pessoas, elas saem do ministério. Muita gente sai, entra e sai. Ministério é tipo aeroporto. É um entra e sai de gente. Poucas pessoas são fiéis no seu ministério. Mas nós estamos aqui nesta noite comemorando mais um ano de vida dessa igreja. E a igreja que está cumprindo a sua função é a igreja que consegue fazer algo que é muito difícil: fazer com que todos os membros da igreja estejam inseridos em algum
ministério. Ou seja, estejam inseridos em algum trabalho de serviço, fazendo alguma coisa na igreja. E então eu vou falar um pouco sobre isso. Eu não sei, não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu acredito que alguns aqui não trabalham aqui na igreja. Outros aqui estão pensando em abandonar seus ministérios. Outros aqui estão com medos e tudo mais. Eu espero que Deus abençoe a sua vida e que no final dessa mensagem você possa dizer: eu vou servir a Deus nessa igreja. Eu vou servir a Deus, ou eu vou continuar servindo a Deus nessa igreja. Vale a pena. E eu vou falar um pouco sobre isso, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós precisamos saber algumas coisas. Saber algumas coisas sobre o ministério. E então aí começa o texto. O que a gente tem que saber para trabalhar na igreja? O que a gente tem que saber para começar a trabalhar na igreja? Ou para não abandonar o ministério da igreja? Nós temos que saber algumas verdades. Eu gostaria de expô-las para vocês claramente. 3 verdades apenas. A primeira é a seguinte, vamos dizer todos juntos, bem bonito. Para servirmos a Deus, precisamos entender que fomos salvos para servir. Amém? Eu vou falar, algumas pessoas acham que elas foram salvas para ir para o céu. Irmão, se nós fomos salvos para ir para o céu, todo mundo que aceitasse Jesus já morreria. Então é óbvio que eu fui salvo para ir para o céu e fui salvo do inferno. Mas Deus não me salvou apenas para que eu fosse para o céu. Jesus não te salvou apenas para que você fosse para o céu. Deus nos salvou para que nós servíssemos, para que nós trabalhássemos para Ele. E a nossa vida só ganha significado quando nós trabalhamos para Jesus. Vai por mim. Amém? Vamos ler aqui um texto muito lindo, desse texto aqui de Mateus 10, versículo 1 ao 6. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Verso 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entre as cidades, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Eu quero salientar o versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar. Irmãos, o versículo começa dizendo: chamando seus 12 discípulos. Jesus aqui nos chama. E Jesus nos chama para servir, para expulsar demônios, para orar pelos enfermos, para servir na igreja e através da igreja. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Eu quero chamar a atenção para 2 preposições aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, eu quero chamar a atenção para você pelos seguintes termos, preste atenção. Primeiro termo: nós não fomos salvos por
causa das obras, mas nós fomos salvos para as obras. Nós não fomos salvos porque nós fizemos algo para Deus, mas nós fomos salvos para fazer algo para Deus. Quem entendeu o trocadilho? O texto está dizendo que nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. Ou seja, ninguém foi salvo para ficar parado. Nós fomos salvos para servir a Deus. Agora, nós vemos que na Bíblia ninguém é salvo para não servir. Só o ladrão da cruz. Só quem aceita Jesus e morre, né? Aí é óbvio, do óbvio, porque não existe reencarnação. Todavia, todos que aceitam a Jesus, todos, eles devem servir a Deus. Nós vemos isso na Bíblia. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Veja que a matemática da Bíblia sempre é: eu te salvo para você servir, para você ministrar, para você trabalhar. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Agora, e o designei profeta às nações. Deus salva Jeremias para que Jeremias fosse um ministro dele, para que ele trabalhasse. Não só na vida de Jeremias, vemos na vida de Paulo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 19. A mesma matemática, a mesma equação na vida de Paulo. Salvo para servir. Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 19. Está escrito: depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Vamos ler um pouco antes para a gente pegar mais o contexto. Versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Verso 16. Revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Paulo também, a mesma coisa que Jeremias. Ele é salvo para que ele anunciasse. Ele é salvo para que ele ministrasse. Ele é salvo para que ele servisse. Ninguém na Bíblia é salvo para ficar em casa vendo televisão. Os discípulos também foram salvos para servir. João capítulo 15, verso 16. João capítulo 15, 16, a mesma coisa. Veremos mais uma vez: Jesus nunca salva ninguém para que a pessoa não sirva. João capítulo 15, verso 16 está escrito: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu os escolhi. Para quê, Senhor? Para a gente ser salvo? Para que vocês vão e deem frutos. Jesus não salvou ninguém que está aqui esta noite apenas para que fosse para o céu. Jesus te chama essa noite para que você dê fruto, e fruto que permaneça. Amém. Deus tem um plano na sua vida. Portanto, é tolice dizer assim: Samuel, eu vou orar para Deus para ver se Deus quer que eu ainda ministre. Samuel, eu vou orar para Deus para ver se Deus ainda quer que eu trabalhe para Ele. Uma menina da minha igreja chegou para mim e disse: Samuel, ela é back vocal da minha igreja. Samuel, eu vou orar para Deus para ver se Deus ainda quer que eu cante. Deus te deu o dom, o talento para cantar, para que tu não cante. É uma matemática fantástica.
Irmãos, nós não deveríamos fazer esse tipo de comentário, buscar para Deus. Se você está dizendo essa noite, eu estou orando, Samuel, para ver se eu tenho que continuar trabalhando aqui na Igreja Batista. Samuel, eu estou orando para ver se eu tenho que abandonar meu ministério. Samuel, eu estou orando para ver se eu tenho que entrar em algum ministério. Deus já te respondeu pela palavra. Ele te salvou para você ministrar, para você trabalhar. E se você teme a Deus, como você diz que teme, como você canta que teme, isso deveria pesar no seu coração. Aleluia! E vou falar outra coisa também. Nada, diga comigo, nada deve nos afastar do ministério. Foi lindo isso aqui. Só os homens. Nada deve nos afastar do ministério. Os homens estão, né? As mulheres. Nada deve nos afastar do ministério. Viram, homens, como é que faz? Vamos mostrar agora quem é que sabe fazer isso aqui. São os gremistas, na verdade. Só os gremistas. Muito bom, obrigado, irmãos. Realmente, a coisa está brava aqui, né? O pastor é colorado, as ovelhas ficam influenciadas, né? Então é isso. Mas enfim, chegou um irmão da minha igreja lá, e ele falou para mim assim: Samuel, eu quero que orem por mim, porque eu estou concorrendo para ser gerente. Aí a igreja começou a orar por ele. Cada culto ele dizia: passei para a próxima etapa. E a igreja vibrava: aleluia, glória a Deus. Aí no outro domingo, de novo, a igreja orava para que ele passasse para ser gerente. E orávamos, e ele passou, e todo mundo, aleluia. Até que ele chegou e ele conseguiu ser gerente. Aí, não deem glória a Deus ainda. Se eu fosse vocês ainda, não dava glória a Deus, porque a história ainda não acabou. E aí, este homem, ele teve que ir trabalhar fora da cidade. E ele ficou longe por meses da sua esposa, das suas filhas e do seu ministério. O que aconteceu com esse cara? Ele adulterou, a amante engravidou, ele ficou com a amante e deixou a esposa e as duas filhas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vou escandalizar todo mundo agora. Às vezes a gente ouve algumas falas meio assim, progressivas dentro da igreja. A gente está vivendo um tempo assim. Não precisa congregar. Não precisa ter pastor. A gente está vivendo isso. Isso se chama pós-modernidade. Estude sobre isso. As instituições vão se ficando líquidas. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Vai escandalizar vocês, mas vai salvar alguns aqui talvez. Se você foi convidado para trabalhar, vai parecer radical o que eu vou falar, tá? Mas já explico. Se você foi convidado para trabalhar num trabalho que você vai ter que parar de vir na igreja, eu recomendo que você não aceite esse trabalho. Por R$200, R$300, eu tenho visto pessoas perder a família e o ministério. A sua família, o seu ministério não valem R$300 a mais, R$400 a mais. Não deixe que nada, nem teu trabalho, te afaste do ministério de Deus. Você não nasceu para ficar rico. Você nasceu para servir a Deus. Nada. Nem traumas. Samuel, eu não quero trabalhar na Igreja Batista da Graça. Por quê, irmão? Porque na outra igreja eu nunca vou me esquecer. Traumas, a igreja está cheia de gente traumática, com traumas. Ou é porque em 2011 eu me incomodei nessa igreja e dali em diante eu nunca mais quis ministrar. Nada deve te afastar do ministério. Resolva esses traumas essa noite e volte para o jogo, porque ainda não acabou. Amém. Nada. Complexo de inferioridade. Mas quem sou eu para fazer? Irmão, não importa quem é você, importa quem é aquele que te chamou. Amém. Você não importa, você é um detalhe. Todo cristão pode ajudar na igreja. Todo cristão. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Romanos, capítulo 12, versículo 6 a 8. Todo cristão pode trabalhar na igreja.
Eu vou falar aqui sobre alguns dons, alguns bem desconhecidos. Você vai se emocionar, vai dizer, nossa, nem sabia que existiam esses dons. Romanos 12, verso 6, amém? Está escrito assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, o que essa pessoa faz? Use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, gente, o dom de serviço é um dom ótimo para quem quer ser diácono. O diácono tem que ter dom de servir. Irmão, tu pode pegar aquela lâmpada ali. Imagina um diácono assim, coisa terrível. Sirva. Se é ensinar, ensine. Ótimo dom para quem quer trabalhar na escola bíblica dominical. Se é dar ânimo, que assim faça. Ótimo dom para quem quer trabalhar no aconselhamento, né? Tem gente que chega, nossa, tão triste, a vida está tão difícil, e o irmão diz, a vida é assim mesmo, né? Tem gente que é ótimo para botar para cima. Que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Talvez você não cante, talvez você não toque, você não pregue, mas Deus tem te dado prosperidade financeira. Deus talvez esteja te chamando para você investir com as suas finanças na obra dele. Na obra dele. Irmãos, esse dom nem é falado nas igrejas por causa de tanto escândalo que a gente tem, mas eu vou falar. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se você tem condições financeiras para investir nessa igreja, em missões, para sustentar um missionário, o que você está esperando? Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O dom de misericórdia é um ótimo dom para quem trabalha em ação social, com pobres, com mendigos. Ótimo dom. Talvez você diga, eu não sei como eu posso ajudar essa igreja, Samuel. Eu convido você a procurar o pastor José. Fale com ele. Talvez ele também não saiba como você pode ajudar. Mas juntos, orando, Deus vai lhe dizer o que ele está esperando de você. O ano de 2017 ainda não acabou. E você pode ser mais ativo na obra de Deus. Amém. Trabalhai enquanto é tempo. O que nós precisamos? Precisamos compreender que nós não fomos salvos para outra coisa, senão para servir. Amém. Segundo lugar, diga comigo, nós fomos salvos, chamados para trabalhar para Deus. Mas para trabalhar para Deus, precisamos depender da capacitação de Jesus. É verdade ou não é? É verdade. Quem trabalha aqui na obra sabe. Só a capacitação de Jesus. Tem hora que dá vontade de chutar tudo. Tem hora que dá vontade de dizer, pastor, eu me demito. Tem horas. Deixe Jesus capacitar você no que Ele tem para você. Leia comigo versículos 7 e 8, lá do Mateus 10, que é o nosso texto base. Mateus capítulo 10, verso 7 e 8. Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8. Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8. Está escrito: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Jesus está aqui capacitando os discípulos para que eles expulsassem demônios, para que eles pregassem a palavra. Os discípulos conseguiram fazer o que Jesus chamou só porque Jesus capacitou eles. Não era pela força deles. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas Iscariotes traiu Jesus. Tiago e João foram chamados de os Boanerges, que significa filhos do trovão, pessoas extremamente iradas. Mas Deus mudou a vida desses homens. Quando Jesus te chama, não importa quem você é, Jesus vai te capacitar. Jesus vai te capacitar. Você chegou aqui essa noite com medo, não temas, Jesus vai te capacitar. Ele vai te capacitar.
Talvez você esteja essa noite com medo de assumir um ministério ou de continuar no teu ministério. Talvez eu esteja pregando para alguém que disse: essa foi a última noite que eu vou ministrar para Deus. Talvez eu esteja pregando para alguém que disse antes de sair de casa: eu não vou trabalhar na igreja nada. Ah, você vai, porque Jesus te chamou para isso. Amém. Jesus te chamou. O grande erro de Moisés foi que ele teve medo do ministério. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 12. Muitas pessoas estão esta noite como Moisés, com medo do ministério. Ai, que medo de me envolver, que medo de entrar para uma escala, que medo de dizer: eis-me aqui, Senhor. Não temas, meu irmão, não temas. Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 12. Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 12. Está escrito: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Aqui, né? Nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Ele olhou para o passado dele e olhou para a capacidade dele. Versículo 11. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Irmão, quando Moisés fala que não sabe falar, fala do passado dele, Deus fala: eu estarei com você. Eu estarei com você. Jeremias capítulo 1, versículo 6 e 7. Jeremias capítulo 1, versículo 6 e 7. Jeremias, irmãos e irmãs, cometeu o mesmo erro de muitos de nós, cometeu o mesmo erro de Moisés. O medo nos paralisa, o medo nos algema, o medo nos tranca, mas Jesus nos liberta para servir a Ele. Jeremias capítulo 1, versículos 6 e 7. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá quem eu... A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhes ordenar. Jeremias olhou para a sua idade, olhou para a sua capacidade. Alguns esta noite estão com medo de assumir o ministério, porque estão olhando para a sua idade e estão olhando para a sua capacidade. Mas o que importa é a vocação. O que importa é que Deus nos chama. Irmãos, o que nós precisamos saber sobre ministério é que não importa o nosso passado, não importa os erros que você cometeu no passado, não importa se você não sabe, não importa as doenças que você tem no seu corpo, se você não enxerga bem, se você não ouve bem, se você está dodói, se não está, nada disso importa. Sabe o que importa? Jesus te chama e Ele te capacita. Amém. Isso importa. Grave isso. Mas a minha família... Não. Jesus te chamou. Então toca a ficha. Deus vai estar contigo. Jesus vai te ajudar. Mas a minha saúde, deixa a tua saúde em paz. Vai trabalhar para Deus. Nós temos que deixar Jesus nos usar. Não é porque Jeremias: eu sou jovem. Aí Moisés: eu não sei falar. Que gente chata. Mas eles representam nós, que adiamos o nosso ministério com tantas desculpas. Basta você dizer o que Samuel disse. Quando Eli chamou Samuel, aí ele chegou para... Deus chamou Samuel. Samuel chegou para o Eli e falou: o senhor está me chamando? Eu sei dessa história muito bem, não me perguntem por quê. Porque desde pequeno cantam para mim aquela música irritante: Samuel, Samuel, Deus te chama. Que música horrível, né? Não, amém, irmãos, obrigado, tá bom? Glória a Deus, tá bom. Então, aí Eli se tocou e disse para Samuel: Samuel, quando você ouvir essa voz, você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Aleluia. E aí Samuel voltou para a cama dele de pijamas não tem isso na Bíblia. E então Deus chamou Samuel. E então Samuel seguiu a instrução de Eli e disse para Deus: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E a Bíblia diz que a vida de Samuel nunca mais foi a mesma.
A sua vida nunca mais será a mesma se essa noite você dizer: eu sou doente, eu estou cansado, eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Jesus vai usar você. Jesus vai te usar. Terceiro e último lugar, vamos dizer todos juntos: vocês estão animados? Não? Que bom, então eu também estou animado. Depois vão me dar até um sorvete, o Natan vai pagar. Estou muito feliz por isso, glória a Deus. Então tá, diga assim comigo: para servirmos a Deus, precisamos confiar em Jesus. Glória a Deus. Tem uma música que a gente canta lá na igreja, que a gente canta que é assim: eu confio em ti. Conhece? Obrigado. Mas ela é assim: eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Agora vocês cantam juntos, tá, gente? 1, 2, 3. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Outra vez. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Glória a Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Leia comigo o versículo 9 ao 18. Mateus capítulo 10, versículo 9 ao 18. Esse último ponto da mensagem, ele é muito importante e vai ser a cereja do bolo. Olha que alusão maravilhosa essa hora da noite, né? Então tá. Mateus capítulo 10, versículo 9 ao 18. Está escrito assim: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se ela não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia ou maldade como as pombas. Amém. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Jesus, quando ele envia os discípulos para o ministério, para servir, ele fala para os discípulos que eles encontrariam 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo são aquelas pessoas que não iriam receber eles nas casas. Elas não iriam bater nos discípulos, não iriam açoitar os discípulos, não iriam machucar, mas não ajudariam. O segundo tipo de pessoa
é aquelas que os açoitariam. Seriam os líderes religiosos, açoitariam, conjuntamente com o Estado. E o terceiro, seriam aquelas que receberiam eles na casa e os sustentariam. Eles diriam Shalom, que em hebraico significa paz, e a outra casa diria Shalom, Shalom Adonai, significa a paz do Senhor, Shalom Adonai, Jesus Cristo é o Adonai, é o Kyrios, o Senhor dos Senhores. Então quando eles chegavam, eles seriam recebidos. Irmãos, talvez você esteja pensando que isso tem a ver com a gente. Na nossa caminhada ministerial, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas. Aquelas que não vão nos ajudar. Escute isso, elas não vão nos ajudar. Não vão nos atrapalhar, mas não vão nos ajudar. São os vasilinas. É aqueles que batem no nosso ombro e dizem: campeão, oh, Deus está te usando, tu vai me ajudar? Não, aleluia. Vaselina, quem já conheceu um vaselina? Vai ajudar? Pastor, que obra maravilhosa! Vai dar uma oferta, irmão? Não, mas alguém dá. Eis-me aqui, envia ele. Esse aí, não ajuda, não atrapalha. Tem o segundo tipo, que é aquela pessoa que nos persegue, faz fofoca da gente, se levanta contra nós, tem inveja de nós, ciúmes de nós. Às vezes, se puder prejudicar a nossa ministração, faz. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 2, os falsos irmãos. Mas existe um terceiro grupo que você vai encontrar na tua caminhada. Eu quero salientar isso para que isso acalme teu coração e te dê esperança para continuar trabalhando na igreja e através da igreja. São aquelas pessoas que você vai dizer Shalom e elas vão dizer Shalom. Aleluia. Jesus, por isso aqui tem a ver com confiar em Jesus. Jesus prometeu para os discípulos que na caminhada deles, Jesus tinha preparado pessoas que iriam ajudar eles na caminhada ministerial. Eu quero lhe dizer esta noite, Jesus já preparou pessoas que vão te ajudar na tua caminhada ministerial. Então não tenha medo de entrar no ministério. Jesus tem pessoas que vão te ajudar. Não saia do teu ministério. Jesus tem pessoas para te ajudar. Jesus já levantou pessoas que vão te ajudar no teu ministério. Serão bênção na tua vida. A vida não é feita só de passivos e perseguidores. Tem pessoas que são verdadeiros anjos na nossa vida. A palavra anjo em grego significa mensageiro. Quando nós damos uma palavra de Deus para alguém, estamos sendo anjos etimologicamente falando. Eu quero lhe dizer, Jesus já preparou pessoas que vão te ajudar. Não desista, Jesus já preparou. Deus está contigo, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, quando eu tinha 12 anos de idade, eu ouvi um pregador, um missionário. Ele ficou muito conhecido na década de 90, por causa que ele mostrava algumas mensagens subliminares nos desenhos da Disney. E o nome dele é Josué Irion. O doutor Josué Irion, no vídeo dele mais famoso, que é esse, onde ele fala a respeito das mensagens subliminares dos desenhos da Disney. Aliás, enfim, não vou falar nada, deixa a Disney quieto. Mas a primeira parte ele fala dos desenhos da Disney e a segunda parte ele fala de missões, de ministério. E ele fala uma frase muitas vezes, e eu quero dizer essa frase para você. A frase é a seguinte: quando ele chama, ele capacita. Quando ele capacita, ele envia. Quando ele envia, ele supre. Quando ele supre, ele respalda. Eu vou repetir essa frase porque algum coração machucado está aqui esta noite. Algum ministro, algum servo de Deus machucado está aqui esta noite. Ou alguém que estava pensando em não trabalhar na obra de Deus, mas depois
de ouvir tudo que eu falei, está repensando. Então eu quero lhe dizer isso para que você se encoraje. Você não desista. Você foi salvo para servir. Quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. Quando Ele supre, Ele respalda. Que nós possamos saber que ministério é importante. Não é opcional na vida do cristão, mas também não é um castigo. É um privilégio trabalhar para Deus. Disseram para mim: Samuel, tu não pode ser pastor. Por quê? Tu vai sofrer. Olha que palavra de bênção. Tu vai sofrer sendo pastor. Eu era professor de música, dei aula de piano por 10 anos. Meu pai é professor de música até hoje. Vai falar daqui a pouco. E eu vou dizer para vocês, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Quando você serve a Jesus, não temas o futuro, apenas diga o que o Samuel lá da Bíblia disse: fala que o teu servo te escuta. Amém. E o resto Deus proverá. Vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração. Trabalhai enquanto é tempo. Jesus te chama para o ministério. Jesus te chama para trabalhar. Jesus te chama para fazer a diferença nessa igreja e nessa sociedade corrompida que nós estamos vivendo. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai,